galera, eu sou Egle Vanzelos, esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de mundo de vivências voltado para a escola, um lugar de conversas, de escuta, de troca de saberes e de experiências vividas e sentidas por professores e professoras das escolas da rede municipal de Manaus e também do estado do Amazonas. Eu estou aqui com a professora Beatriz Calheiro, ela que é professora de História, que está fazendo uma pós-graduação lá na Escola Aristófanes Bezerra de Castro, que fica lá num complexo educacional Darcy Ribeiro, lá na zona norte de Manaus. Beatriz, seja bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse aqui para o público. Obrigada, professora. Primeiro, muito feliz, de estar fazendo essa fase conclusiva do nosso trabalho na especialização. E também essa é a minha formação, sou professora da rede pública estadual, mas pude participar com uma convivência maior com a rede municipal. Sou de formação de História, formada pela Universidade Federal do Amazonas, e agora estou fazendo mestrado pelo IFAM, graças ao incentivo dessa especialização. Ai, que bacana! A gente é amiga, tá, pessoal? Então a Bia, eu vou chamar de Bia, que é como eu te chamo. Bia, me conta assim um pouco da tua trajetória do tornar-se professora. Como é que foi a tua escolha? Foi uma escolha consciente? Tu quiseste ser professora de História? Como é que foi? Bom, eu sempre quis ser professora de História, mas confesso que chegando ali na fase de decisão do vestibular, eu resolvi querer mudar. Aí já foi a família que disse, não, você quis a vida toda ser professora e agora quer mudar. E aí eu me mantive, fiz o processo seletivo contínuo, então é muito importante quando a gente incentiva os nossos alunos para fazer o PSC, os processos seletivos da UEA também, porque isso me possibilitou acumular as notas e ir, enfim, para a História na UFAM. E eu tinha uma relação muito íntima com o teatro, Então, desde muito cedo, o teatro foi esse incentivador, essa ponte com História. Sim, eu fui aluna do Cláudio Santoro. E aí, estudando dramaturgia, eu sempre consegui enxergar uma ponte no teatro e na história, o que me possibilitou querer ser professora de História. Eu considero hoje que eu ainda não sou a professora que eu gostaria de ser. Foi isso que me levou a buscar especialização. Eu confesso que durante a graduação eu não tinha essa ideia de formação continuada, Eu só percebi isso no exercício da escola, na sala de aula, na prática. É isso, que é a ideia de pensar a formação continuada como um processo de continuidade da nossa profissionalização. Como é que você percebe hoje a formação continuada nessa tua trajetória de docência e já que já começou a falar, como é que é fazer uma formação dentro de uma escola? O que isso te traz de diferente? Eu sempre achei desafiador, Egle, aquilo que a gente aprendia num curso que muitas das vezes na graduação está mais voltado para um bacharelado do que para uma licenciatura. Eu senti falta, de algumas disciplinas ou de uma proximidade maior com as áreas de metodologia, com o ensino. Então, como é que eu ia dialogar com um público diverso na escola e fazer ali aquela tradução, fazer aquela adequação, pensar um plano de ensino com realidades distintas, com faixas etárias distintas. Então, após foi a possibilidade de, o LEPET está ofertando isso daqui, será que esse não é o caminho para eu também pensar a minha formação continuada, mas também para me desafiar? Quando me disseram que eu ia para um CMEI, que eu fui assistente à docência também, como uma contrapartida, eu fiquei meio assustada no começo, mas eu falei, não, mas é isso. Eu quero ver lá da educação infantil como é que eu me comporto, quais são as informações que me faltaram, o que eu posso melhorar. Então, por isso que o meu mantra, de certa forma, hoje eu ainda não sou a professora que eu gostaria de ser. Mas isso também me levou a outras reflexões, de pensar assim, o arroio ele fica aqui martelando na minha cabeça, porque não necessariamente a gente precisa se culpar por ainda não ser esse profissional, mas a gente precisa ter muita responsabilidade que os nossos primeiros alunos, eles não têm porque ter uma aula menos adequada porque a gente ainda é pouco experiente. A gente precisa pensar a nossa formação, a nossa sala de aula, o nosso ensino como uma boa aula para quem nos recebe enquanto calouros, digamos assim, na escola,
escola e para quando a gente estiver mais maduro. Então, acho que buscar após a formação, ir para as aulas, me possibilitou ver assim algumas lacunas que eu tinha e que eu ainda vou precisar buscar para dar continuidade nessa formação. Tem muita coisa com relação a essa... Porque assim, a gente forma história para atuar nos anos finais e ensino médio. E quando a gente chega nesse processo de estar nesses lugares de ensino, de anos finais ou ensino médio, a gente vê uma série de problemas. E que o nosso encontro com a infância, com as crianças, nesse projeto de especialização, de repente a gente encontra essas crianças lá no ensino médio, com seus problemas aparecendo, com as grandes questões aparecendo. Eu escuto isso muito de alguns professores e de algumas professoras sobre essa experiência de estar numa escola de educação infantil ou dos anos iniciais e ali se dar conta do que é também o ensino médio, né? Dos problemas que o ensino médio traz, ou mesmo dos anos finais. O que tu achaste mais relevante do projeto Oficina de Formação em Serviço? Primeiro, foi muito impactante a nossa relação de ir para uma pós que acontece numa escola pública, na rede municipal, que você faz uma troca. Quando eu contava para as pessoas que a gente sempre ia para pós animado, mesmo quando a gente estava cansado na correria, chegar lá, pelo menos no ABC, que agora mora no meu coração, a gente tinha uma turma muito animada, muito entrosada, e esse desafio de você ir para uma escola onde seus colegas estão ali e vão ser substituídos pelos ADs e a gente vai poder trocar. Mas acredito que é perceber o que a gente tinha em comum. A gente tinha em comum o desafio do planejamento, a gente tinha em comum o desafio da transdisciplinaridade, né, de pensar como que a gente tinha tantas aulas que a gente podia juntar história, geografia, ciência e matemática, né? Meu maior parceiro ali era um professor de matemática, e a questão da inclusão. Todos nós nos sentíamos desafiados, né? E a gente saiu meio que com essa tarefa de fazer o trabalho ali mais próximo da mostra, da conclusão, pensando esses 3 elementos, e foi muito interessante, na minha opinião, assim. O formato do projeto, ele é impactante. Primeiro, essa nossa adesão a um projeto com uma característica tão sofisticada, na minha opinião. E o segundo, as temáticas que a gente encontrou em comum, sendo professores tão distintos, né? Vindo de realidades distintas, áreas temáticas, né, de conhecimento distinto, experiências também distintas, e a gente tinha um consenso entre nós, que essas eram as 3 demandas que a gente queria muito, não esgotar, mas aprender ali e trocar uma ideia na pós. Legal. Sobre vocês depois, no final, porque o projeto Gestão de Projetos e Formação Docente é um processo de pesquisa-ação, né, onde vocês vão construindo as ferramentas necessárias para a formação, do problema a ser discutido aos temas que irão subsidiar na resolução daqueles problemas, e vocês foram caminhando e aprendendo a fazer um projeto, digamos, um projeto de formação, né? Os passos de um projeto, no sentido de coletivo e democrático da coisa. E vocês chegaram a desenvolver, então, os projetos de aprendizagem. O que foi significado para ti nesses projetos? Foi bem interessante porque a gente conseguiu fazer uma troca com a comunidade, né? A escolha da temática, todo esse desenvolver, a comunidade abraçou, e a gente tem, os meus colegas que participavam da equipe, são moradores da área. A gente fez um trabalho mais voltado para a questão ambiental, mas aí também conseguiu envolver uma série de temáticas, tanto o teatro, a democracia, a questão dos resíduos sólidos. A gente conseguiu pensar o que tinha das disciplinas que a gente estava usando ali naquele processo, né? Essa fase de orientação com as nossas professoras foi muito interessante, e também de correção, que a gente tem uma hora que você acha que está pelo caminho, pela experiência da graduação e tudo mais. Meus colegas já tinham tido outras iniciações, né, de formação continuada, e a gente pôde também trocar essa experiência, né? Eu não tinha a experiência que eles já tinham, e foi muito legal o dia da apresentação também, assim, o desfecho de quando você vem desse processo de aprendizagem, da disciplina, e produz um trabalho, um projeto, e consegue dar aplicação para ele. É claro que depois da aplicação a gente fica se avaliando, né? O que faltou, o que poderia melhorar, mas agora a gente já sabe um caminho, né? O que precisa estar ali contido, e a gente percebeu que a comunidade, ela também
também é ansiosa, curiosa, e a gente tinha no ABC uma comunidade muito disponível para fazer interação com o projeto, que possibilitou que ele fosse bem interessante, tanto que a gente conseguiu apoios que a gente nem esperava, porque a gente foi ouvindo as sugestões, foi colocando ali e foi descobrindo as habilidades de cada um, né, na equipe mesmo, um que escrevia mais, outro que produzia mais conteúdo, e assim a gente foi percebendo como que a disciplina se traduzia no desenrolar de um projeto, né? A gente conseguiu, na minha opinião, executar, a gente chegou pelo menos mais próximo da execução do projeto, fica a experiência para que a gente possa melhorar nos próximos, mas a gente fez um projeto que envolvia um conjunto de interações também de linguagens, que eu acho que foi interessante. Acho que a amostra, né, de aprendizagens transdisciplinares que foi apresentada, a gente viu, porque em geral a CEMED, as secretarias de modo geral, vão em busca de práticas, boas práticas, né? Aí tem a culminância e às vezes as pessoas se preparam para essa culminância de mostrar. E o contrário, né? Porque vocês fizeram e depois só foram dizer como foi feito. Foi diferente isso. Eu estava lá na mostra, eu achei fantástico como é essa comunidade ali, tem esse poder de unidade, de colocar todos num único lugar e conversar com todo mundo. Eu achei isso muito massa ali. E com os outros professores e as outras professoras que vieram aqui hoje conversar com a gente. Também fala dessa coisa de que existe uma conexão muito grande entre eles e a comunidade. Ali o ABC ele já funciona respirando projeto. Então ele possibilitou, não foi uma coisa estranha ao seu ambiente, foi uma troca mesmo das nossas experiências. A gente estava disposto, a escola estava disposta, a comunidade se interessou. Agora, claro que aquilo ali vai dependendo de como a temperatura da coisa vai funcionando. Então, se você vai sendo criativo, vão surgindo demandas, a gente foi ajustando. A gente queria fazer um monte de coisa. Depois a gente foi ajustando, aí a gente trabalhou o resíduo, a gente trabalhou a questão visual, né, estética, que criou um ambiente propício também. A escola tem essa estrutura, é muito importante quando a escola pode usar um auditório, que é quase um mini teatro, que aí você consegue fazer uma intervenção ali. Foi uma coisa que eu não esperava fazer, que é o lugar de onde eu venho no teatro, mas que eu não esperava usar essa habilidade. Então foi possível, né, com a troca com os meus colegas. A professora de geografia fazendo a apresentação. Então, assim, ter esse feedback depois, ter esse retorno depois, perceber que aquilo ali fazia sentido para o conjunto das pessoas, foi muito interessante para a gente usar como repertório. Olha aqui, eu posso usar essa ferramenta, funciona na escola e ela é super adaptável também, né? Porque a gente demonstrou ali que, a depender da quantidade de público, a depender da quantidade de professores que se disponibilizam para fazer também esse trabalho transdisciplinar, a gente consegue engajar mais elementos ou adaptar para uma realidade distinta. Sim. Uma coisa que eu sei que tu, uma militante, nós somos parceiras de ruas, companheiras de lutas, né? Em muitas lutas aí por essa cidade, por esse país também. O que é? Você está tendo um contato com uma relação universidade-escola, né? Tá aqui uma pós, e uma pós que está dentro de uma escola. Não é só a tua, Aristófanes, são mais 8 escolas, são 9 escolas no total. O que é mais desafiante para ti, como militante, que é em favor de uma educação pública, gratuita por lá, e ao mesmo tempo a professora que está atuando na escola, no cotidiano da escola, o que é mais desafiante para ti? Inglês, essa é a pergunta de 1 milhão. Eu acho que, primeiro, a nossa relação com o estudante. Assim, uma das coisas que mais me admirava no ABC é que esse estudante, ele tomava o centro da gente, né? E a gente fazia uma experiência. Então, assim, toda a nossa relação de lutar pela educação, pelos direitos dos professores, ele é para que a gente seja o melhor professor possível, a melhor professora possível para esse estudante. E esse estudante possa, então, ter acesso, direitos, ele saber da sua realidade, dialogar com o seu tempo, fazer os questionamentos, porque a gente não está certo sobre tudo, então, que ela pudesse ser crítica. Enquanto profissionais, de que a gente tem uma via de mão dupla também. Se para o Estado, né, como esse ente que precisa pensar, que precisa respeitar servidores públicos, servidoras, falta muito, né? É perceptível que você tenha uma entrega muito
muito maior de professores e professoras, não só os professores, como todo o corpo técnico, a gente via todo mundo. Isso foi muito interessante. A gente via todo mundo da escola, essa relação de uma pós que enxerga todos os entes da escola, não só quem está na sala de aula, não só o apoio pedagógico, mas a merendeira, quem está lá na secretaria. Então isso eu considero que valorizar, mostrar esse corpo, né, essa comunidade escolar. Então eu falei dos estudantes no centro, você tem uma comunidade escolar, um corpo docente, um corpo técnico administrativo muito ativo, e você tem uma comunidade de olho, atenta. Então eu considero que essa relação de uma pós que acontece muito próximo da comunidade, que a escola é o que está mais próximo, é o lugar onde tudo acontece, né? A gente tinha relatos maravilhosos e relatos muito tristes também, porque é nesse lugar que eu tenho minhas primeiras ilusões e desilusões, é nesse lugar que eu também percebo que eu sou diferente, é nesse lugar que eu percebo meus direitos, né? E como professor também, é nesse lugar que eu tomo um susto porque a minha graduação não é o suficiente para que eu tenha uma remuneração adequada, o meu empenho também não tem uma devolução, uma compreensão às vezes dos pares. Então, falar desses desafios, do que me chama mais atenção, positivamente essa percepção dessa comunidade. Negativamente é que essa comunidade inteira junto não consegue chegar aonde ela poderia em todo o seu potencial, que o Estado desassiste, porque a política pública concretamente, seja no seu fomento, mas seja também na sua leitura, na sua escuta, não dá ouvidos. Cara, o que te dá prazer na escola? Me dá prazer na escola ficar com os estudantes. Amo todo mundo, amo a escola, mas eu gosto de estar ali e pensar que eu tenho algum papel, a conversa, ouvir, perceber muitas das vezes que a forma como a gente apresenta uma disciplina abre horizontes, né? Eu hoje, quando escuto um estudante falando comigo, eu percebo que foi mais importante a nossa aproximação e que aquele conteúdo também ficou, mas que a nossa aproximação enquanto processo de estudo, de aprendizagem, eu aprendi e esse estudante aprendeu e a gente faz alguma diferença para frente, né? Isso aqui vai deixar uma mensagem de futuro. Então, a vida não é mais tão qualquer vida. Podem me dar ou não importância, mas alguma diferença eu fiz para aquele estudante. Que lindo. E o que te deixa triste? A violência e a agressão à escola, a tudo que ela representa, né? Então, assim, não ouvir os professores e seus direitos, não pensar a escola junto com o professor, não respeitar a educação e o ensino, esse processo. Um conjunto de órgãos, entidades, instituições que deveria se comunicar muito bem está tão dividida. A gente precisa fazer uma retomada de diálogo, né? Um dos fatores que eu chamo a atenção, né? A pandemia, ela acentuou a falta de perspectiva na escola. Se antes nossas famílias diziam, é muito importante você ser alguém na vida, se você estudar, você vai ser alguém na vida. Esse discurso que se criava, mas existia uma meta, uma perspectiva na escola. E receber os nossos estudantes com tudo que aconteceu no Brasil, no Amazonas, em Manaus, sem perspectiva, e a família não mais acreditando que é na escola, que é na educação, que é no ensino, você vê que seu aluno encontrou naquele tempo um tempo para ir trabalhar, para fazer alguma outra coisa, para ajudar em casa, e não compreender mais que é por essa via da sua formação, isso dói demais. Entendo. Pensando no futuro, o que tu sonhas em relação ao futuro? Qual é o teu desejo? Então, eu sempre quis ser professora da escola, mas eu sempre sonhei ser professora universitária, porque eu suponho que eu seria uma excelente professora universitária, falando do que eu aprendi na escola, daquilo que eu senti falta na minha formação, na graduação. Então, eu acho que, de alguma forma, eu voltarei para a escola, mas eu vou chegar lá em ser uma professora de ensino de história, de metodologia história, de didática, não sei, falando assim de uma forma mais particular. Qual o teu desejo para o futuro da educação? Que a gente possa ter mais escolas ouvindo a comunidade escolar, né? Sendo proativas na relação, aproveitando a oportunidade de estar perto da comunidade, e que a gente não perca a chance daquelas habilidades, daqueles estudantes por falta de estrutura e condição. A gente tem perdido demais em todos os sentidos.
seja para vulnerabilidade, para violência, mas seja também pela ausência de investimento, né? Faltar uma biblioteca porque a escola é na Zona Norte e na Zona Leste, faltar banheiro, faltar laboratório, minha escola nunca teve laboratório de informática funcionando, faltar livro didático, né? Em que pese não seja a nossa única ferramenta, mas é a ferramenta que mais chega na casa dos alunos, é o primeiro livro que chega. Se você não tem condição de comprar livro nenhum, mas você receber o livro na escola e poder cheirar o livro, e poder tocar o livro, e poder ver as imagens, e poder mostrar para sua família, e poder escrever. Eu acho o livro fantástico. Então não pode haver essa diferenciação. Eu sonho que a gente viva uma educação que a escola onde eu dou aula não seja menos importante do que uma escola centralizada, uma escola que tem um outro tipo de projeto, ou um tipo de investimento. Que lindo, muito obrigada, Bia, obrigada por ter vindo, ter aceito conversar com a gente aqui no nosso podcast. Estou muito feliz dessa conversa, ela é uma conversa esperançosa, uma conversa crítica, reflexiva e profunda, né? Eu acho que isso que é importante, a gente poder aprofundar temas como esse. Te desejo sorte aí. Obrigada, professora. Eu queria só agradecer demais o pessoal do Aristófanes, do CEMEI Argentina Barros também, porque foi onde eu acompanhei, e as nossas orientadoras, a professora Angélica, a professora Regina e toda a minha turma, que era muito legal. Pode deixar, eles vão saber disso tudinho. É isso aí, gente. Obrigada. Até mais.